Meu nome é Júlio Elcio, eu sou mineiro de nascimento, nasci na cidade de Timóteo, Minas Gerais, mas moro em Vitória, no Espírito Santo, desde os 10 anos de idade. Aqui fui criado, aqui eu estudei e tive contato aqui com a música e com a literatura. E comecei a escrever textos no ambiente de trabalho. Isso foi tomando corpo, as pessoas foram gostando e resultou aí na publicação de nesses dois livros, né? 2 livros de crônicas, Crônicas Vivas e Isso Dá Uma Crônica. Como surgiu a ideia de ser um escritor? Você meio que já falou, mas quando deu aquele lance, não, isso aqui pode render? O momento em que eu percebi que eu poderia, de fato, ser um escritor, foi no ano de 2007. Eu ganhei um presente, marcou muito a minha vida. No local de trabalho da empresa onde eu trabalhei por muitos anos, os colegas reuniram aqueles textos que eu escrevia, mandava por e-mail para eles, sem que eu soubesse. Eles reuniram 30 desses textos e me deram de presente num livreto. Ditaram um livro e me deram 100 exemplares de presente no dia do meu aniversário. E o meu gerente me chamou e falou: isso aqui é um presente, nós estamos te incentivando a você continuar escrevendo, você escreve bem, está fazendo muito bem para nós. Então foi naquele momento que eu peguei o material, né? Legal. Lições de Vida, Júlio Elcio, um livretinho. Então foi o meu primeiro livro, na verdade. As crônicas eram de minha autoria, mas a iniciativa foi de colegas. Então a partir daquele momento aí eu parti, de fato, com o objetivo de publicar meus livros. Tá, então seus colegas lá da Vale, Exatamente. eles reuniram esses textos e publicaram um livro, aí deu um insight que você falou, não, dá pra... Ok. Quais são os desafios, assim, as dificuldades para ter um livro publicado aqui no Brasil? Um escritor brasileiro ser reconhecido por uma editora e publicar o livro dele. Qual foi a sua peregrinação aí, se é que teve? A primeira grande dificuldade, ela está ligada ao próprio leitor. Porque o brasileiro, em média, ele lê muito pouco. Então, nós não temos cultura da leitura, como em outros países. Então, isso já é a primeira dificuldade. Mesmo no meio evangélico? Mesmo no meio evangélico. O meio evangélico, a média é um pouco maior. O evangélico ele lê mais do que o não evangélico. Mas, em geral, o brasileiro lê muito pouco. Então, a primeira dificuldade é essa: você vai escrever um livro para quem? Quem vai ler seu livro, né? Então, e anônimo, iniciante, então fica muito difícil. Então, devido a essa cultura da pouca leitura, do anonimato de quem está começando, as editoras, elas resistem em investir num escritor iniciante para colocar um material no mercado, por causa dessa realidade da pouca leitura. Ainda se investe nos escritores que já deram certo, né, nos best-sellers, aqueles nomes e títulos e assuntos que já são mais do gosto popular. Então a minha primeira dificuldade foi essa. Mas eu, mesmo assim, resolvi mandar o material para algumas editoras. Então o caminho, a peregrinação, qual é? Você faz contato com as editoras e elas pedem uma cópia do seu material. Aí você tem que confiar e mandar, né, material inédito, mas elas fazem um compromisso de confidencialidade e pedem o material para olhar. E aí eu fiz isso, mandei para uma meia dúzia de editoras ditas seculares e ditas cristãs, né, para que eles olhassem o material e lessem. Então, isso levou um tempo, né? Eu não tive resposta no primeiro momento, aí até que 2 editoras me responderam, né, se interessando pelo material e me fazendo uma proposta de publicação. Ok. O seu livro não é publicado por uma editora evangélica? Não, não é. O conteúdo também assim não é evangélico, se bem que tem lições e fundo moral cristão, né? Esse era um objetivo meu. No início, até pelo contexto onde a iniciativa surgiu, quer dizer, a iniciativa veio de um ambiente de trabalho, dos colegas de trabalho, e em sua maioria não cristãos. Mas os meus textos, desde o início, sempre abordaram temas cristãos, temas do cotidiano
da vida secular, mas sempre eu fazia um link com a fé, com o evangelho, com o relacionamento com Deus. E os colegas percebiam isso. Então, em função disso, eu pensei, eu tenho um espaço aí, eu acho que eu posso testemunhar nesse meio através do livro. Então, por isso eu falei, então eu não posso, não seria talvez inteligente, estrategicamente falando, ter um livro com rótulo de livro evangélico, de livro cristão, que aí eu já vou segmentar o público. Aí esses colegas meus não vão ler. Ah, isso é livro de crente, isso é livro de evangélico, isso vai falar de Bíblia. Então eu falei, eu vou escrever um livro como outro qualquer, para estar em qualquer mão, em qualquer livraria, em qualquer prateleira. Então ele não tem um rótulo de um livro evangélico. Mas o conteúdo remete à fé cristã. Remete à fé cristã, porque quem escreve é alguém que tem experiência com Deus. Então, a crônica é muito interessante, o estilo literário da crônica é muito interessante, que ela é sempre atual. O primeiro grande livro de crônica que eu li, ele se chama As 100 Melhores Crônicas Brasileiras. Um escritor brasileiro, ele reuniu 100 crônicas, dos anos de 1900 até os dias atuais. Então ele fez um passeio com a crônica pelos tempos. E eu percebi, e me identifiquei mais ainda com o estilo, que uma crônica escrita em 1900, ela hoje é atual. O fato pode se repetir, e mesmo se o fato não se repete, a lição do fato é atual. Então, por exemplo, eu escrevi uma das crônicas que eu escrevi, foi sobre um comandante, um piloto de avião, pilotando um avião ao lado do filho. O filho era o copiloto e o pai era o piloto. Primeira vez na aviação brasileira que isso aconteceu, eu estava nesse voo, quando a comissária anunciou esse fato. Fato comum. Mas eu falei, gente, mas é uma relação de pai e filho. Então eu escrevi uma crônica chamada Pai e Filho no Ar. Relatei o fato, mas tirei a lição do relacionamento de pais e filhos, do relacionamento nosso com Deus. Okay. Então, a minha crônica tem esse objetivo. Eu registro o fato, tiro uma lição. E, na maioria das vezes, é uma lição que remete à necessidade do homem se conectar com Deus. Então, eu uso essa estratégia e estou colocando esse material. Dessas duas editoras que te deram o retorno, alguma delas era evangélica? Ou todas as duas eram chamadas secular? As duas chamadas secular. Nenhuma das evangélicas que eu fiz contato, nenhuma delas me deu resposta. Assim, você já falou das alegrias, né? Mas que conselhos você daria assim, a uma pessoa que está pensando em escrever para publicar? O que eu aconselho, e é o meu objetivo, e eu acho que é o legal nos dois sentidos, de bacana e da legalidade, é fazer um material profissional, um material registrado. Então, para isso, o caminho é você, aí sim, buscar uma editora profissional, né? Porque ela vai te cadastrar, vai cadastrar na Câmara do Livro, vai ter uma revisão literária, uma revisão ortográfica, gramatical, né? Vai submeter o seu texto, o seu material à análise crítica literária, para enquadrar ele no estilo, até porque a língua portuguesa é muito difícil, a gente tem os vícios de linguagem, então é respeito ao público, para que quem pega o material leia de forma... Né? O objetivo quando a gente escreve é que pessoas leiam. E você acha que pela editora o alcance, o leque de leitores vai ser maior do que se você sair tentando? Independente. Com certeza. A produção independente, ela demora mais a chegar ao leitor, enfrenta mais dificuldades do que a produção pela editora. Porque a editora, uma editora idônea, como é o caso dessa editora e várias outras, né, que estão aí no mercado há muito tempo, ela já tem os caminhos da divulgação, ela já tem a expertise do alcance do leitor. Então ela identifica o seu público leitor e chega nele de forma mais rápida. Que leva também às bienais, né? Isso, então é outro fator importante das editoras. Porque no Brasil a grande vitrine para o escritor são as bienais, né? As grandes bienais onde as pessoas que vão à Bienal do livro são os leitores, são os consumidores, então eles estão ali. Então a editora tem espaço nas bienais. Um produtor independente vai ter muito mais dificuldade de chegar na Bienal, de chegar lá e ter um stand e mostrar o livro. Então a editora te dá essa possibilidade. Eu
sou convidado para ir todos os anos em todas as grandes bienais, Rio, São Paulo e Minas. As maiores bienais, a maior vitrine. Eu estou lá ao lado dos grandes escritores. Eu estou com o meu livro de um lado e o Veríssimo do outro lado. Então, estou aqui. Então isso é muito importante, porque não é questão de grandeza, de exibição, de mostrar. É questão de propaganda. Eu não quero chegar no leitor, o leitor está ali. O leitor que está lendo um grande escritor, ele vai... Quem é esse leitor? Olha, deixa eu ver esse livro. Então, eu tenho tido grandes alegrias em plena Bienal, fazer leitura ao vivo para públicos de 20, 30 pessoas dentro do estande e eu fazendo a leitura das minhas crônicas. Né? Então, é muito importante. Então, eu aconselho fazer de forma profissional, procurar um revisor da língua portuguesa, procurar uma editora idônea. Pode ser um pouco mais caro? Sim. Né? Pode ter um pouco mais de restrição e exigência? Sim. Mas se conseguir fazer, o resultado com certeza é melhor. Júlio, obrigado pela sua... Eu que agradeço por sucesso tempo, no seu projeto, né? Espero em breve ver seu livro publicado aí com sua tese. Obrigadão mesmo. Eu, inclusive, né, para finalizar, dizer da alegria de ter uma crônica no meu livro baseada na sua história de vida. Exatamente. Né? Que é hoje uma referência para muita gente, em vários lugares que eu vou, as pessoas que te conhecem, mesmo as que não te conhecem, quando leem a crônica se emocionam e aprendem, tiram lições de vida, de dependência de Deus. Né? Então também para mim é uma honra. Obrigado.